Banda marcial da SATIC comemora 46 anos de história. O sonho de ser um jogador de futebol e as dificuldades para se tornar um profissional. Mais uma edição da arrancada de caminhões agita Balneário Arroio do Silva. Vítimas de drogas. Criciúma registra índice alarmante de homicídios. A maioria é por acerto de contas. Economistas alertam: reajuste no salário não pode ser sinônimo de aumento nas compras. Está no ar o Portal SATIC. É uma dúvida que gera polêmica. Dilma Rousseff é nossa presidente ou presidenta? Nossa equipe foi às ruas para saber a opinião da população e de especialistas sobre o assunto. Pela primeira vez na história, uma mulher é eleita para o principal cargo político no país. Como toda primeira vez, muitas dúvidas e perguntas surgem na cabeça dos brasileiros. A principal delas envolve a nomenclatura do cargo. Afinal, como se fala? Presidente ou presidenta? Eu acredito que é melhor falar presidente. O que eu tenho acompanhado na mídia é que está sendo utilizado presidenta. Eu acredito que seja presidenta por ser uma mulher, né? É que se fala, e tem outras palavras que falam assim como obrigado, obrigada. Então acho que tem que ser presidenta. E o que pensam os professores de língua portuguesa? Na verdade, as duas formas são corretas. Podemos dizer a presidente, como dizemos o presidente, e também podemos dizer a presidenta. Mas, como a própria presidenta já se manifestou dizendo que prefere a forma presidenta, o ideal é que seja utilizada a forma presidenta, por uma questão de linguagem politicamente correta. Outra dúvida que surge é em relação ao tratamento dado ao cônjuge da presidenta. Afinal, qual é o masculino de primeira-dama? Uma mulher como presidenta, o seu esposo seria chamado de primeiro cavalheiro, porque primeira vira primeiro e dama, o masculino, é cavalheiro. Mas a presidenta Dilma é divorciada. Quem é o primeiro cavalheiro dela? Mesmo que ela tenha namorado, o primeiro cavalheiro, que é o cargo do esposo da presidente, está vago ainda. Só vai ter o Brasil só vai ter o primeiro cavalheiro quando a nossa presidente ou a nossa presidenta se casar. Adorei isso. Se o consumidor achou que pagar R$ 3,00 na gasolina já estava cara, temos uma má notícia. O governo anunciou que o preço do combustível deve aumentar novamente nas próximas semanas. O valor deve chegar a R$ 3,10. O consumidor que hoje gasta R$ 150 para abastecer um tanque de 50 litros vai ter que desembolsar mais R$ 5,00. De acordo com o Sindicato dos Revendedores e Varejistas de Combustível de Criciúma e região, a explicação para esse reajuste é o aumento no preço do etanol, que corresponde a 25% do preço da gasolina. Quem nunca reclamou, que atire a primeira pedra. O difícil é ter o problema resolvido, principalmente quando o assunto trata sobre telefonia. A campeã de reclamações no Procon de Criciúma. 80. Esse é o número aproximado de reclamações que o Procon de Criciúma recebe por dia. Durante o ano, a campeã de reclamações é o setor de telefonia. Telefonia fixa, seguida da telefonia móvel e algumas lojas aqui dentro de Criciúma. No final do ano, em meados de novembro, já essa realidade começa a mudar. Porque vem as compras de final de ano, então a gente tem mais reclamações de vício do produto e de cartão de crédito. No ano passado, o Procon de Criciúma recebeu 2.500 reclamações. Nos 3 primeiros meses de 2011, já foram efetuadas 280 processos. Isso representa 20 processos a menos do que no mesmo período do ano passado. Em caso de reclamação, a primeira alternativa é um acordo por telefone. E se não conseguir, a gente abre o processo, pede toda a documentação necessária para o consumidor, ele traz, abre esse processo, agenda-se uma audiência e nesta audiência tenta-se fazer a conciliação entre o reclamado e o reclamante. Dessas 80 reclamações, 60 conseguem ser resolvidas por telefone. O restante é encaminhado para um acordo no fórum da cidade. O Procon de Criciúma funciona em horário comercial. O telefone para contato é 3445-8522. O aumento no poder de consumo está fazendo muita gente perder o crédito. Tem consumidor que cai no conto das parcelas e transforma uma pequena dívida em uma bola de neve.
Com o aumento do salário mínimo, facilidade na hora das compras e nos pagamentos. Resultado, os brasileiros estão gastando cada vez mais. Essa possibilidade de essas pessoas vislumbrarem melhorias, por exemplo, em suas casas, em seus lares, e na questão de móveis elétricos e eletrônicos, até conseguir se vestir melhor. Para algumas pessoas, o aumento foi positivo. As opções de pagamento ao longo prazo incentivam o consumidor a comprar algo que não compraria no passado. Você compra hoje que não comprava uns anos atrás? Casa. Quais os motivos que facilitaram para a compra da casa? O aumento do salário, né? Eu acho que houve um pouco do aumento. E também a facilidade, né? Mas os financiamentos ficaram mais fáceis de fazer. No meu trabalho, porque hoje a gente tem mais emprego também. Antes eu estava desempregada, né? Agora eu estou bem empregada, tenho até 2 empregos. Com tantas tentações que o comércio oferece, precisamos tomar alguns cuidados para não cair nas dívidas. Uma dica é planejar o orçamento doméstico e não se iludir com os pagamentos em parcelas. As pessoas precisam ter muito cuidado com isso. Eu sempre recomendo que não se deve comprometer todo o salário ou toda a renda com compras, com prestações e assim por diante. Então, manter pelo menos em 80%, 85% da renda em consumo e guardar, preservar ou reservar sempre entre 15% e 20% da renda para ocasiões especiais. Explorar jogos de azar é proibido. Mas as máquinas caça-níqueis apreendidas em Criciúma estão sendo usadas como matéria-prima para a inclusão digital. A Polícia Civil doa a parte eletrônica dos produtos para a Associação Beneficente Abadeus. As peças são reaproveitadas no curso de montagem e manutenção dos computadores. Depois de prontos, eles são utilizados nos cursos de informática da instituição. Os alunos que se formam e não têm dinheiro para comprar um computador podem adquirir as máquinas reaproveitadas. Cada máquina custa, no máximo, R$ 150. Desde o começo do curso, em 2003, a instituição já formou aproximadamente 2.000 pessoas. É preocupante. A cada ano vem aumentando o número de homicídios na região de Criciúma. A principal causa desse aumento são as drogas. Em 2010, 22 homicídios foram registrados em Criciúma. 2011 mal começou e o número de pessoas assassinadas já passa da metade do total contabilizado no ano passado. Em geral, essas mortes estão ligadas a um único problema. E normalmente o que a gente tem visto nesses homicídios da região é uma vinculação ao tráfico de drogas. São crimes de acerto de contas, são crimes relacionados aí a próprio transporte de drogas, enfim, delações dentro dos grupos criminosos. E a gente tem notado que a maioria dos casos de homicídio realmente tem essa conotação aí e essa ligação com o tráfico de drogas. Só quem passou por um caso desses na família sabe a dor sentida. Este senhor conta a dor de perder um familiar. Seu irmão morreu após cobrar uma dívida de R$ 250. Acho que a família jamais vai aceitar, né? A gente tem que conviver com isso. Aceitar seria uma coisa muito difícil, né? A gente nem quando perde um animal de estimação a gente aceita, principalmente um meu irmão. Principalmente ele sendo um dos mais velhos da minha família. Mas a gente tem que aprender a viver com isso. Para a família, até hoje a minha mãe chora o meu irmão ainda. Isso faz mais de 15 anos. O aumento no número de homicídios resulta em mais presos nas penitenciárias. Porém, essas prisões nem sempre resolvem o problema. E evidentemente que a pena deveria ressocializar essa pessoa, trazê-la de volta à sociedade e para que ela tenha um recomeço. O que a gente sabe é que também, na prática, os nossos presídios, as nossas instituições penitenciárias não têm dado condições para que essas pessoas, esses apenados, tenham esse devido tratamento para fim de que possam retornar à sociedade num convívio normal. A seguir, Banda Marcial da SATIC completa 46 anos. Emoção e adrenalina na arrancada de caminhões em Balneário Arroio do Silva. Você sabe por que a Faculdade SATIC é diferente? Nossos cursos são únicos na região e possuem altíssimo índice de empregabilidade. Contamos com programas de intercâmbio com universidades europeias, além de possuir mais de 80 laboratórios com alto nível tecnológico. Viva tudo isso e muito mais.
Vestibular de Inverno SATIC. Inscrições até 30 de maio para design gráfico, engenharias elétrica e mecânica e tecnologia e manutenção industrial no site portalsatic.com.